Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana. E eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Jeremias, capítulo 1, o versículo 7 e o 8, amém? Jeremias, capítulo 1, o versículo 7 e o versículo 8. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Porém, disse-me o Senhor, não digas, eu não sou, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para você nessa tarde, meus irmãos. Que quando Ele mandar eu e você entregar algo, meus irmãos, que você entregue, meus irmãos. Porque os covardes que voltam, meus irmãos. Porque quando Deus quer que você entregue algo, meus irmãos, Ele se responsabiliza, meus irmãos. E que você não venha temer o homem nem a mulher, meus irmãos. Quando Deus quiser que você entregue algo, meus irmãos, que você entregue, meus irmãos. Porque Deus Ele quer usar a mim e a você, meus irmãos. Mas para isso eu e você tem que se deixar ser usado, meus irmãos. Porque você não vai dizer que a gente é uma criança, que a gente não sabe falar. Porque Deus é aquele que coloca palavra na minha tua boca. Deus é aquele que capacita, meus irmãos. Porque Deus Ele não quer os capacitados, meus irmãos. Deus pega aquele que não sabe falar e coloca a palavra na boca, meus irmãos. E quando Ele quiser usar a mim e a você para entregar algo, meus irmãos, que você entregue. Que você não seja covarde, meus irmãos. Porque quando Deus Ele manda você entregar algo, Ele se responsabiliza, meus irmãos. E que você não venha ter medo do homem nem da mulher, meus irmãos. A gente tem que ter medo de Deus, meus irmãos. Esse sim tem que ter medo. Mas de homem e da mulher não, meus irmãos. Porque quando Deus Ele manda você entregar algo, Ele se responsabiliza, meus irmãos. E que você vá, meus irmãos, quando Deus ordenar. Porque os covardes que voltem, meus irmãos. Quem quiser acreditar em mim, você dá credibilidade que dê, meus irmãos. Quem não quiser é com a pessoa e Deus. Mas quando Deus mandar você entregar algo, que você entregue, meus irmãos. Porque quando Deus Ele manda, Ele se responsabiliza, meus irmãos. E que você venha fazer a vontade de Deus, nem do homem nem da mulher. Porque tem muitas pessoas que só querem ouvir o que convém para elas. Não quer ouvir o que Deus quer falar. Mas que você fale o que Deus quer falar, meus irmãos. Porque tem pessoas que só querem ouvir o que elas querem. Não quer ouvir o que Deus quer. Mas que você entregue, meus irmãos, quando Deus mandar. Porque os covardes que voltam, amém? E fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. E for pouco a irmã Tatiana entender essa palavra. Tenha uma boa tarde e um ótimo sábado.